Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos... Abra primeiro em Êxodo, capítulo 20, lá onde estão os 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós pouco falamos, mas ele é um tema muito importante. Um tema que sobre o qual nós pouco refletimos. Mas Deus tem tocado no meu coração que nós precisamos ser na igreja do Senhor mais práticos. O que significa isso? Falar mais sobre aspectos práticos da nossa vida, a fim de que alcancemos a justiça, a santidade, o brilho, a glória que Deus espera de nós. Não basta dizermos, sejamos santos, sejamos justos, sejamos retos, mas no que consiste ser santo? No que consiste ser justo? No que consiste ser reto? No que consiste agradar a Deus em tudo? O que é ser luz para o mundo? O que é ser uma bênção? Qual é a postura de vida que, tendo eu, atrairei bênçãos do Senhor para a minha vida, já que as bênçãos de Deus, elas são atraídas para a vida daquele que agrada o Senhor? Então isso deve nos fazer pensar sobre os mais diversos aspectos da nossa vida, sobre as mais diversas situações práticas da nossa vida. E hoje eu não vou nem especificar muito dentro do que eu vou falar, eu vou dar um apanhado geral, nós poderíamos mergulhar aí por pontos, mas vou trazer uma ideia, falar sobre um assunto que eu sei que nós pouco refletimos, pelo menos na igreja. Eu sei que existe no mundo pessoas que levantam essa bandeira. Eu sei que existem organizações e ONGs que falam sobre isso. Mas nós, como cristãos, devemos ser os pioneiros, os mais interessados, porque nós entendemos qual é a vontade de Deus. E nós temos que resgatar os valores de Deus e cumprir as missões que Deus nos deu. E dentre elas está esse assunto que nós vamos tratar agora. Em Êxodo capítulo 20 estão os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a essência daquilo que Deus quer para nós. Os 10 mandamentos, na verdade, são para nós como princípios basilares que revelam a vontade de Deus para o homem. Eu quero chamar a sua atenção para algo interessante que está aí dentro dos 10 mandamentos. Do mandamento de guardar um dia para o Senhor. No mandamento de descansar, que é o mandamento do sábado. No versículo 9, quem está com a Bíblia aberta? Versículo 9 de Êxodo 20. Diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Dá uma pausa aqui, olha para mim, por favor. Deus sabe do coração avarento que o homem tende a ter. Deus sabe que nós somos especialistas em dar jeitinhos para burlar a lei. Deus sabe que nós cavamos brechas nas leis para nos dar bem. E essas brechas na lei também são cavadas na lei de Deus. Nós buscamos brechas nas leis de Deus para nos dar bem. E quando Deus dá o mandamento de tirar um dia para descansar, Deus sabia que um homem, querendo achar uma brecha, querendo ser esperto, querendo ser mais inteligente do que Deus, e essa é uma das nossas tentações desde o princípio, ou tão inteligente quanto Deus, foi o que a serpente vendeu para Eva, pode comer o fruto porque será
tão inteligente quanto o teu Criador, que o homem poderia fazer o seguinte: olha, eu não vou trabalhar, eu vou descansar, mas meus escravos vão trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu vou descansar, mas meu filho ainda nem é um homem feito, ele tem que trabalhar um pouquinho, minha filha vai trabalhar um pouquinho. Então Deus, ele é enfático e ele se preocupa em cobrir as brechas da lei. Ele fala: olha, você não vai trabalhar, você vai descansar. E você que não vai dar descanso ao teu filho, vai dar descanso à tua filha, ou seja, não importa o gênero, homem, mulher, ambos vão descansar. Você vai dar descanso aos teus servos. Nesse caso, aplicaria para a gente descanso aos nossos funcionários. Ainda existem pessoas que não respeitam o descanso dos seus funcionários, que os submete a trabalho exaustivo, penoso, não lhes dá férias. Estão violando o princípio do Senhor. Nem teu servo, nem tua serva. Mas aí vem um detalhe que me chamou a atenção: nem o teu animal. Como? Nem o teu animal. Eu quero que o teu animal também descanse. Eu quero que o animal também seja bem tratado. Nem o teu animal. Em Jonas, capítulo 4, nós vemos a história de um profeta que guarda no seu coração mágoa contra todo o povo. E a sua mágoa é revelada quando ele não quer que Deus traga uma mensagem de conversão e posteriormente a conversão nos libere perdão e misericórdia para a cidade de Nínive. E Jonas, muito contrariado, obedece a Deus, e quando vê que Deus faz como ele já pensava que Deus faria, como Deus perdoa o povo ninivita que estava arrependido, Jonas se aborrece, se chateia. Eu sabia que ele ia perdoar, eu queria ver o castigo, eu queria entrar com raiva desse povo. E Jonas vai aborrecido para um deserto, meio deprimido, de raiva, de ódio no coração. E a Bíblia diz que Deus faz crescer. Onde Jonas estava, lógico que isso é um milagre, que nenhuma planta cresce tão rápido, mas milagrosamente Deus faz crescer uma boboreira que dá sombra a Jonas. E Jonas, ele gosta daquela sombra. E o texto dá a ideia de que Jonas até se afeiçoa àquela árvore que cresceu ali e deu sombra. E quando Jonas está bem apegado ali àquela árvore que ali dá sombra, a vez que Deus manda os bichos comer aquela árvore, e a árvore seca, e a árvore morre. E Jonas fica chateado com isso, porque a sua árvore querida do coração morreu. E Deus então fala com Jonas em Jonas 4:11. Deus fala assim: Jonas, você tem compaixão dessa árvore? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, homens tolos e leigos contra a minha vontade. Mas Deus enxerga e fala assim, e também lá existem muitos animais. Ou seja, Jonas, você tem piedade da árvore, mas não tem piedade dos homens e também dos animais que vivem lá em Nínive. Os animais de Nínive eram fonte do afeto divino, da preocupação divina. Deus, quando pensou em ter misericórdia de Nínive, Ele pensou não só nos homens, como Ele pensou nos animais. Toca o seu irmão, me ajuda. Eu sei que você não gosta, mas ajuda para cá. Diga assim: Deus pensa nos animais. Quando Deus criou o mundo, Deus criou todos os animais.
colocou o homem no final da criação, como sua obra-prima, e disse ao homem bem claramente, em Gênesis 1:28, governe sobre todo animal, apacente os animais, cuide deles. A Bíblia diz que Deus ia trazer os animais para que Adão lhe desse nome. Por que isso, gente? Porque ao que nós damos nome, nós criamos afeto, e nós damos nome ao que nós temos afeto. Por exemplo, os músicos tocam. E sabe que tem músicos que dão nome aos seus instrumentos? Isso revela uma afeição deles com seus instrumentos. Sabia que existem pessoas que dão nome aos seus carros? Revela uma afeição com o seu carro. Então aquilo que a gente dá nome, ainda que seja coisas inanimadas, são coisas pela qual nós temos afeto. E quando Deus chama os animais para que Adão escolha o nome, não o próprio Deus, Deus está dizendo a Adão: eu quero que você tenha esses bichinhos no seu coração, Adão. Cuide dele. Tanto que para Adão era vetado comer os animais. Em Gênesis 1:29, Deus é bem claro ao dizer a Adão que o alimento do homem seria vegetariano. O homem só poderia comer das coisas que a terra produzia e não poderia derramar sangue de animal para se alimentar. A permissão de comer carne animal, de comer, de abater e usar os animais para se alimentar, só foi dada por Deus ao homem pós-dilúvio. Depois que Deus viu que a humanidade já tinha tomado um caminho irreversível, onde a sua glória não iria mais se manifestar, até que viesse uma grande restauração no fim dos tempos, é como se Deus fez os caras na chuva, agora se molhem mesmo, agora comam os meus animais. E em Gênesis 9, que Deus dá essa permissão para o homem comer os animais. E ele fala lá: agora como eu dei as ervas, também dou os animais, porém, não comam o sangue. E a proibição de comer o sangue, ela vem desde antes de Moisés. E ela dura para depois da lei de Moisés, porque a igreja reunida em Atos 15 decide que os cristãos não deveriam comer sangue. Então Deus fala ainda com Noé, dizendo: Noé, não coma sangue, em Gênesis 9, porque no sangue está a vida, e toda a vida é minha. Então vocês vão comer a carne, mas o sangue vão oferecer para mim, vão derramar o sangue na terra, ou no caso, em um sacrifício, derramar o sangue no altar, simbolizando que a vida volta para mim. Vocês comem apenas a carne para se manter. Então, e o que mais choca lá em Gênesis 9 é o versículo, deixa eu dar uma conferida aqui, é o versículo de número 5, se não me engano. Não, é o versículo 2. Quando Deus fala assim com Noé: olha, agora os animais vão ter medo de vocês, os animais vão ter pavor de vós e fugirão de vós, mostrando que por causa do pecado, da queda do homem, haveria uma nova relação entre o homem e os animais. Que os homens procurariam os animais para comer, os animais reagiriam contra os homens com medo dele. E até hoje nós sabemos que os animais eles não atacam os seres humanos à toa. Não existe nenhum animal na terra cujo o prato principal dele seja homem. Não existe. Tipo assim, né? O leão come gnu, come não. Os leões de tal lugar agora eles gostam de comer homem. Não existe. Eles podem até devorar o homem, mas geralmente por defesa. Muitos deles matam e nem comem porque não gostam da carne. Então Deus não fez o animal para comer o homem. Deus fez o animal para se sujeitar ao homem. Deus fez o animal para cooperar com o homem, mas o pecado e o instinto assassino que brotou no coração do homem fez com que a natureza também fosse contaminada e houvesse uma revolta. Porém, a vontade de Deus
é de que mesmo com essa natureza caída, que um dia será restaurada, eu vou falar sobre isso no final, que nós sejamos justos no tratamento com os animais e misericordiosos. Em Provérbios 12, 10, Salomão diz assim: o homem justo tem compaixão ou tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Um homem justo, ele trata bem dos animais, e os animais são preciosos para ele, mas o ser cruel com os animais revela a crueldade do coração. Eu lembro, ainda garoto, de ver meninos que se divertiam explodindo gatos, de ver meninos que se divertiam matando passarinhos por lazer, meninos que se divertiam torturando insetos. E Deus está dizendo que essa crueldade com os animais revela uma alma cruel, revela uma alma perversa, porque o natural do que Deus preparou para o homem é olhar para um cachorrinho e achar ele fofo, é olhar para um bichinho e ter dele compaixão, é ver aqueles programas onde as pessoas salvam os animais e gostarem, achar legal, achar bonito, e se compadecer, é ver um animal abandonado na rua e ter misericórdia dele, é ver um animal ferido e ter compaixão, é ver um animal atropelado na estrada e sentir um peso por isso. Esse é o natural do homem, mas a alma perversa, a alma diabolizada, a alma malignizada, a alma cheia da crueldade do pecado, ela despreza os animais, não trata bem. E é interessante que muitas vezes Deus nos compara a animais. Existem muitas comparações bíblicas do homem com animais, como se Deus dissesse: assim como vocês tratam os animais, eu posso tratar vocês, porque a distância entre eu e vocês ainda é maior, apesar de vocês serem minha imagem. Deus chama o seu povo de suas ovelhas. Então, se vocês humanos não têm consideração para os animais que eu vos confiei, como espero que eu, vosso pastor, tenha consideração por você? Nós temos que assumir esse papel, gente, de proteger, de cuidar, de zelar pelos animais. A igreja tem que se posicionar nesse sentido. Nós temos que levantar essa bandeira. É nossa missão. Deus espera de nós isso. É a missão dos justos, dos abençoados, daqueles que o Senhor quer fazer brilhar nesse tempo. E aí você vai ver vários preceitos na lei de Moisés que falavam sobre cuidar dos animais. Um deles é Deuteronômio 25:4, que fala: não matarás a boca do boi enquanto ele trabalha. Ou seja, não seja cruel. Você sabe que o instinto do boi, do cavalo, é o instinto que está sempre comendo, ele está sempre com fome. Então, quando está trabalhando, não amarre a boca dele, não amarre a boca dele para ele não comer o cereal, ou não comer o capim, para que ele renda mais do trabalho, ou para que ele economize a sua ração. Não, isso é crueldade, você vai estar maltratando o animal. Outro princípio, Deuteronômio 22:10, eu do jugo desigual: não coloque um boi e um jumento para arar juntos. Por quê? Porque um vai machucar o outro. O jumento é mais rápido, o boi é mais forte, e em jugo desigual ninguém consegue andar bem junto, e um vai machucar o outro. Não faça isso. Então, meu Deus, tem vários princípios que nos levam a ver que nós temos que ter cuidado dos animais. Tem um princípio interessante que é Êxodo 23:5, ele fala: se você vir o animal do seu inimigo caído debaixo da carga, ajude o animal do seu inimigo. Ou seja, não desconte a sua raiva de outra pessoa nos bichinhos.
E há quem faça isso, né? É o cachorro dele, né? Vai ficar sem comida aqui. Tem raiva da pessoa, né? E maltrata o animal, o cachorrinho, o gatinho, o cavalo. Então não desconte a sua raiva de alguém no bichinho inocente. Deus está vendo ele. Então são vários princípios de Deus, Ele nos chama para ele. Então, como eu disse, gente, Deus deu a permissão para a gente comer carne, e não é o ideal, segundo a Bíblia. Aí a gente pode falar uma discussão de nutrição aí. Mas eu sempre gosto de ficar com a Bíblia. É porque tudo muda nessa terra, né? Vocês falam uma coisa, eu vou falar outra. Nada contra a nutrição, que é uma área importantíssima, é fundamental para a gente, o Fabrício se nutrir. Mas tanto dia ovo era ruim, eu vou ficar bom, ovo é ruim de novo. Aí café vai mal, café vai bem, cada hora alguém inventa uma coisa, né? Outro dia eu disse, chocolate não engorda, eu disse, glória a Deus. Depois me mentiram, né? Mas esse campo é um campo assim, né? Cada hora descobre assim, um superalimento, esse aqui é o superalimento, tem muda mais não, agora é esse, esse aqui, cada hora uma coisa que, enfim. Mas a Bíblia permanece a mesma. E é interessante que é depois de que a carne entra, que a vida humana despenca em longevidade. É impressionante isso. Eu vi outro dia uma matéria de um cara de 100 anos, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, acho que tem no YouTube, 100 anos, fazendo Cooper. E uau! Eu não faço Cooper daquele cara, de jeito nenhum. 100 anos, fazendo Cooper. E aí perguntaram ele qual é o segredo, ele falou no meat. Não com carne. Aí toma um suco verde lá, umas verduras, não com carne. O avô de Tailândia, quantos anos? Fazendo 90, fortão, não come carne. Enfim, não vou ter uma discussão aqui agora. É o que a Bíblia diz. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas vamos para cá. Olha cá. Comer carne. Legal. Podemos. É pecado? Não. É permitido. Agora, nós temos que ficar mais atentos, gente. A que tipo de carne nós vamos ficar? Eu estava pesquisando ontem sobre a questão do vitelo. Sabe o que é o vitelo? É um lícido, novinho, é uma carne cara. É chamado baby beef, né? Ele é raro, então, talvez nem o baby beef tenha de verdade. É uma carne rara. Sabe como faz para o vitelo ficar gostoso? Tem que deixar o bezerro anêmico. Então a dieta com baixo ferro para ele ficar anêmico, porque a carne fica mais gostosa. Diz que o bicho fica tão sem ferro que ele fica tentando lamber, comer, roer todo o metal que ele encontra no caminhão. Fora que eles são criados confinados, imóveis. É um sofrimento terrível. Terrível. Para que nós tenhamos o prazer de comer uma carne mais gostosa. Esse é o vitelo. Em Atos 15, na reunião apostólica para definir o que a igreja tinha que guardar na lei de Moisés, não só foi proibido o sangue, mas também foi proibida a carne sufocada. Ou seja, o animal não pode ser morto com tortura. Não comam isso, não alimentem a crueldade, não alimentem a perversidade. Nós temos que pensar sobre isso. E tem uma coisa muito cruel que o ser humano faz, que são os casacos de pele. Eu estava lendo sobre isso ontem. Nós temos vários materiais sintéticos que aquecem tanto quanto as peles. E a humanidade não precisa de casaco de pele. Para fazer um casaco de pele, às vezes são gastos, são mortos 40 raposas.
40 raposas para uma pessoa ter casaco de pele, e a carne dela não vai ser comida, não. Ela vai ser morta, esfolada, e vão jogar fora aquela carne. É só para fazer o casaco. Tem casacos que levam 400 quilos. Tem casacos que levam 20 focas. Tem casacos que levam 40 e tantos guaxinins para ter um casaco de pele. Totalmente desnecessário. Só para exibir um luxo. Só para demonstrar riqueza, poder, status. Isso é cruel. É a vida sendo tirada a troco de nada. É a vida sendo tirada por vaidade. Isso é cruel. E a caça esportiva, que é o prazer de matar, é a diversão de derramar sangue, é a diversão de matar. Em nenhum lugar na Bíblia você vê caça esportiva. É uma coisa gerada pela crueldade humana, pela diversão, pelo prazer de tirar a vida, e Deus disse que a vida é sagrada, a vida é santa. Então nós vemos tudo isso e nós fomos chamados, gente, para um compromisso com os animais, com o ecossistema. Nós fomos chamados para cuidar de tudo isso. Agora, Deus, em segundo plano, ou seja, num plano final dessa questão, Ele quer nos fazer mais piedosos com os animais, porque Ele sabe que na medida que nós tratarmos melhor os animais, trataremos melhor os seres humanos. Nos importaríamos mais com os seres humanos. Olha o que Jesus diz em Lucas 12, versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Ele fala, olha, Deus não esquece os passarinhos, nenhum deles. Quanto mais vocês que valem mais do que os passarinhos. Ou seja, se o meu coração se volta para os animais, se voltará para os homens que são a imagem de Deus. Mas se o meu coração começa a desprezar as criaturas de Deus, o próximo passo é também desprezar a imagem de Deus. Se o meu coração derrama sangue por prazer em animais, o meu próximo passo é pensar como seria matar um homem, como seria atirar um homem. E existem registros históricos de caçadas humanas, de pessoas que pegavam os escravos que eles não queriam mais, soltavam na floresta e iam caçá-los. E quando você vai ver a história das pessoas, eram pessoas que já caçavam animais, já tinham o prazer, o gosto do sangue na boca. As arenas romanas antes eram homens, começaram com homens contra animais, era o desafio. Então os homens tinham prazer de ver um homem matar um leão, matar um urso, matar um tigre, matar um touro. Mas depois quiseram ir além. E o prazer para se ver um homem matar o outro homem. Então antes a multidão na arena romana, a multidão do Coliseu, a mais famosa arena romana, gritava para o gladiador: mata o leão, corta a cabeça dele, mata. Depois passou a gritar: mata esse infeliz, mata esse grego, mata esse egípcio, mata esse escravo. É o mesmo princípio da crueldade. Crueldade por animais, crueldade com os homens, a falta de afeto natural, a falta de coração terno, de coração caridoso. Nós vemos que quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, em Gênesis 24, ele fez uma prova com Deus. Lembra qual é a prova? Senhor, eu estou aqui na fonte. A mulher que eu pedi água, ela não só ofereceu a mim, mas ofereceu aos meus camelos. Essa é a que o Senhor escolheu
para ser esposa de Isaac. Por quê? Porque é uma mulher bondosa que revela a sua bondade, não só dando água para mim, mas dando água para os meus caminhos. Pergunta, irmão, você passaria nesse teste? Será que nós passaríamos nesse teste? Quando Paulo, olha que interessante, Paulo usa aquele princípio de Deus sobre não amarrar a boca do boi enquanto trabalha, para falar dos obreiros da obra de Deus. Em 1 Timóteo 5,18, em 1 Coríntios 9,9, Paulo fala: assim como não se deve amarrar a boca do boi enquanto trabalha, também deixe que o obreiro de Deus viva da obra, receba da obra. É injusto que ele trabalhe sem poder comer, sem poder receber. E Paulo ainda vai além. Paulo, em 1 Coríntios 9,9, ele fala assim, porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem mais cuidado dos bois? Ou não diz isso por nós? Certamente que por nós está escrito. Ou seja, Paulo fala que Deus colocou o princípio para cuidar do boi, pensando no homem lá na frente. Paulo fala: é por nós que esses princípios estão escritos. Porque se os homens cuidam dos animais, cuidarão uns dos outros, terão misericórdia uns dos outros. Mas é muito comum nós vermos hoje que as pessoas matam, destroem umas às outras, e as notícias são: fez como se faria com um animal, assassinato brutal, animalesco. Mas na verdade, nem com os animais deveríamos fazer. Na verdade, a humanidade está nesse nível de desamor um pelo outro, porque já aceitou o desamor por animais. Se nós voltássemos para o nível mais basilar e cuidássemos bem da natureza, o homem, que é a obra-prima da natureza, seria sagrado. A vida humana voltaria a ser sagrada. Mas a vida humana foi banalizada porque banalizamos tudo. Começamos banalizando o que Deus nos deu, os animais que Deus nos cuidar. Então o homem foi atingido pelo seu próprio veneno. É como um rebelde, né? Toda rebelião tem um líder. Toda rebelião tem um líder. Só que o rebelde, ele dá um tiro no pé. Ele não sabe que se ele começa uma rebelião, ele estabeleceu um princípio ali de rebelião. E lá na frente, quando também estiverem satisfeitos com eles, os seus partidários, já aprenderam o caminho. Já aprenderam que rebelião é caminho, é possível. E se rebelam contra ele também. Não é verdade? Então, quando o homem passou a ser cruel com os animais, ele estava dando um tiro no próprio pé. Porque uma hora isso ia subir e um seria cruel com o outro. E é isso que nós vemos hoje, a vida humana sem valor. Porque a vida animal também perdeu o valor. Isso foi subindo. Nós somos chamados por Deus para rever. Eu não sei se você tem animal de estimação, mas o nome vai falar animal de estimação. Eu estimo ele. Eu estimo, eu cuido bem. E se você não cuida bem, dê para quem vai cuidar bem. Quem sabe você abandonou um animal em algum lugar. Meu Deus, isso é uma crueldade, se arrependa dele, porque ele sofreu. Lembra como os cachorrinhos ficam quando nós chegamos em casa? Eles ficam realmente felizes. Eles ficam realmente alegres. Tem um princípio em Êxodo, em Deuteronômio 22, versículo 5, que Deus fala para a gente não pegar a mãe dos passarinhos junto com os passarinhos. Sabe? Por quê? Porque Deus sabe que ela vai sofrer com isso. Digo, irmão, animais sofrem, cara. Sofrem muito e também se alegram. Eles não têm pneuma, não têm espírito eterno, mas eles têm sim sentimento, têm sim emoções, não têm razão, mas têm emoção, muita emoção. Os cachorrinhos que digam são pura emoção. Né?
E há quem os abandone, há quem os maltrate, há quem seja perverso, há quem chute, há quem deixe morrer com fome. Você tem uma ideia da crueldade que nós vemos nesse mundo? Esses caçadores de animais, que pegam animais para poder fazer pele, sabe o que eles fazem? Eles botam armadilha lá. E essas armadilhas são várias, que eles espalham pelas florestas, para pegar raposa, guaxinim, enfim, vários animais, coelhos. E o animalzinho passa ali e a armadilha prende a perninha dele. E eles ficam, em média, eu estava ali ontem, 15 horas presa, sangrando. 15 horas, tendo hemorragia. Alguns têm tanta dor, mas tanta dor, que eles arrancam a pata com o próprio dente. E saem mancando e vão morrendo de hemorragia, de infecção ou de lanição. Isso é muito cruel. Isso é muito doloroso. Isso é muito perverso. Mas é o que o mundo faz hoje. E nós somos chamados para ser a resposta, para ser diferentes. A igreja deveria estar apoiando as causas das ONGs, dos órgãos que cuidam dos animais. Nós deveríamos ser exemplo para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. O seu cachorrinho deve ser o mais bem tratado. Lógico, a gente não pode chegar ao ponto de idolatrar os animais. Tem gente que cuida melhor do bicho do que de gente, né? Ele dá a ração premium para o cachorrinho em casa, mas a empregada da casa dele quer comer aqui fora, é miojo. Só tem miojo. Para você é miojo. Mas aí é uma inversão. Mas o cuidado dos animais deve nos levar a olhar o ser humano como o ápice da criação. Se eu cuido do que Deus criou e preza os animais, ainda mais do que Deus fez a sua imagem, que é o homem. É isso que está em Gênesis 9. Quando Deus liberou a caça animal, ele se preocupou com o que daria para o homem. Ele falou: olha, vocês vão comer animais, mas o sangue vão me devolver. Porém, não vão derramar sangue humano. Está lá, bem claro, Deus está preocupado em liberar a caça animal. Se alguém derramar o sangue humano, o seu sangue também será derramado. Porque Deus sabia que a crueldade com o animal ia recair no homem, ia chegar no homem. Então Deus libera o animal e no mesmo texto, no versículo seguinte, ele proíbe matar o homem. Então eu repito, eu estou repetindo já acabei a palavra, estou repetindo para você lembrar. Se nós queremos restaurar o nosso afeto natural uns pelos outros, nós temos que voltar para os animais. Temos que pensar nele. Pastor, que pregação é essa? Eu tenho que ouvir esse negócio de animal, eu não estou nem para isso não. Eu sei que muitos estão nem para isso. Eu também, há pouco tempo atrás, eu pensava muito nisso. Mas eu estou entendendo que ou nós voltamos e pensamos nessas coisas basilares, ou nossa alma nunca vai se encaixar no centro da vontade de Deus. Porque a primeira ordem de Deus para o homem foi: cuidem dos animais. Foi a primeira ordem, Gênesis 1:28. Cuidem dos animais. Ou a gente volta, repensa isso, se arrepende do que tem feito de errado, do que já fez, né? Uma das cenas mais tristes que eu vi com os animais foi um cachorro meu que eu prezava muito. Eu gostava dele, a Jax, o Rottweiler. E um dia eu saí de manhã e a Jax estava morreu enforcada. E eu disse: como isso aconteceu? O canil dele era embaixo e tinha um cara trabalhando com ferro lá em cima da casa que a gente morava esse trabalho. E o cara começou a soldar lá e o cachorro não tem medo de fogo. Tem medo de bomba também. Há quem brinque e assustar o cachorro com bombas em São João, em época junina. Ele sabe o mal que está fazendo ao animal, o medo, o pânico, o sofrimento que está causando a ele. E quando soldavam lá em cima, as faíscas da solda caíam lá no caminho, ficando desesperado. E de tanto desespero, ele estava com a coleira amarradinho, ele ficava sempre de boa, tranquilo nisso, mas ele ficou tão desesperado que ele tentou tanto sair dali que a coleira o enforcou. Ele pulou, ele deu um pulo, e aí quando ele pulou, fez uma forca mesmo. Ele pulou num lugar assim, e fez uma forca, e ele morreu enforcado. Mas o que me assustou foi a crueldade daquele cara que estava soldando.
Porque ele viu, ele contou, não, eu vi que ele estava assustado, mas eu não achei que ele ia fazer isso. Oh, Deus. Senhor, tu perdoa esse rapaz, eu senti uma raiva aqui. Mas é crueldade, é o tratar a vida como nada. E a pessoa está assim, faz isso com o animal, amanhã o coração se inclina coisa com gente também, com a criança, sabe? Se a nossa alma quer voltar para o lugar original, nós temos que repensar o tratamento com os animais. O homem justo tem compaixão dos seus animais, mas o ímpio é cruel. Você não será justo enquanto não tiver compaixão dos animais. Isso é o que a Bíblia estabelece. Crueldade com o animal é sinal de impiedade. E eu vou encerrar lendo um texto falando sobre o futuro, o tempo do milênio, o tempo do reinado de Cristo da terra, o tempo da restauração de todas as coisas. Olha como é que vai ser esse tempo. Isaías 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Ó, uma criança vai guiar o leão com o lobo e o leopardo, todos em comunhão. O instinto assassino vai ser tirado. A vaca e a ursa pastarão juntas, ou seja, os animais voltarão a ser vegetarianos como no princípio. Seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Ou seja, voltará a ter uma harmonia na natureza. Você que assistiu o Animal Planet, e deu pena dos animais. Viu o leão caçando, Deus não pega não, dá pena. E Deus fala que ele também não é essa a ideia original dele, que ele vai restaurar essas coisas. E mais, brincará a criança de peito, a criança pequenininha de colo, que mama ainda, na toca da áspide, da serpente. A desmamada colocará a sua mão na cova da serpente. Versículo 9: não se fará mal algum em todo o meu santo monte. Mas por que não se fará mal algum? Porque os homens serão bonzinhos. Não, menina, não. Sabe por que não se fará mal algum? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando o conhecimento do Senhor vier sobre a humanidade, haverá uma restauração tão tremenda que até a natureza vai ser restaurada. Mas nós não precisamos esperar que o milênio venha, que Jesus volte, para que esse conhecimento chegue ao nosso coração. Nós já somos a igreja viva de Deus, chamados para ter o conhecimento do Senhor no nosso coração. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Adão e Eva do Senhor. Vamos cuidar dessa terra. Vamos restaurar a nossa relação com a natureza, porque isso é fundamental para que amemos uns aos outros, para que glorifiquemos o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Quem sabe vocês não passaram de perversidade. Se arrependa, peça perdão ao Senhor, se comprometa em não fazer mais isso.
o Senhor nos leve a um coração centrado na sua vontade, centrado no seu querer, a refletir sobre nossas atitudes com tudo e todos. E tudo inclui os animais, inclui a natureza, inclui tudo que Deus confiou. Pai querido e amado, nós hoje meditamos na importância de restaurarmos a nossa comunhão, Senhor, com a natureza que o Senhor nos confiou. Se esse mundo está sendo destruído, é culpa nossa. O Senhor confiou para a gente esse mundo, Senhor. Nós não cuidamos bem. Mas a tua igreja quer se posicionar. Nós precisamos, Senhor, nos posicionar. Precisamos ser exemplos de bons tratos com os animais. E assim seremos também exemplos de bons tratos uns com os outros. Te peço em nome de Jesus que arranque do nosso coração toda a crueldade, toda a perversidade. Que o Senhor torne o nosso coração sensível de novo. Que nós não exploremos os animais, mas que eles sejam nossos parceiros da vida. Que nós possamos tratar bem os animais domésticos, os animais do campo. Ter misericórdia dos animais da rua que nós encontrarmos. Não nos divertir à custa da morte de nada, porque a vida é santa, a vida é tua. Porque se nós desprezamos os animais, o próximo passo é desprezar o homem. Esse é perverso com o homem, que é a tua imagem. Senhor, restaura em nós esse coração misericordioso, restaura em nós esse coração bondoso, restaura em nós esse coração, Senhor, que ama. E não é errado amar os animais, não é errado ter carinho, não é errado, Senhor, tratá-los bem, não é errado, Senhor, ter afeto, não é errado chorar a sua morte, não é errado ter saudade deles, Senhor, porque assim como o Senhor é o nosso pastor, somos as suas ovelhas, assim também eles são nossa responsabilidade. Temos que cuidar bem, Senhor. Ó Pai, os judeus dizem que o Senhor escolheu Moisés no dia que o Senhor viu ele carregar uma ovelha nos seus braços, que estava com sede e levava uma fonte. Não sei se isso é verdade, porque não está na tua palavra, mas eu sei que o Senhor olhou para Davi no pasto e viu o empenho dele em salvar as ovelhas. E o Senhor disse: é esse que eu vou colocar como pastor sobre Israel. Ó Deus, o justo é justo em tudo. O seu coração é misericordioso em todo o tempo. Nos faz amar uns aos outros. Nos faz amar, Senhor, essa terra que o Senhor nos colocou. Nos faz bênçãos para o mundo. Dizem que o ser humano é a praga que destrói o mundo. Dizem que o ser humano é a pior peste para o ecossistema e para o mundo, que destrói tudo. Mas nós, como igreja, queremos mudar isso. Queremos ter uma consciência nova, uma visão nova. Queremos ser uma bênção. Eu sei, Pai, que essa não é a palavra que muitos queriam ouvir hoje, mas eu sei que nós precisamos nos alinhar à tua vontade para viver a tua bênção, porque não haverá bênção para aqueles que não fazem a tua vontade. Então, em nome de Jesus, nos alinha ao teu querer. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém.